Escute com fé o que diz a palavra de Deus. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, ela é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou loucura a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie no Senhor. Mais 2 versículos. Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Até aí, vamos orar? Senhor, faz com que as nossas mentes estejam cativas à Tua palavra, Deus. Aquieta o nosso coração e o nosso espírito, Deus, para que recebamos, Senhor, o Teu glorioso Evangelho mais uma vez, Deus. Em nome de Jesus. Abre o nosso entendimento. Opera a salvação nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Que o Teu Espírito, Senhor, esteja entre nós, Pai, guiando cada momento aqui, Senhor, cada palavra, Deus. E que eu não passe, Deus, nenhuma impressão errada de quem Tu és, Senhor. Mas que o Teu Evangelho seja pregado com seriedade, fidelidade, amor, paixão, Senhor, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Você pode tomar o seu assento. Oi? Vou propor um desenho para as crianças fazerem. Será que elas vão conseguir saber fazer esse desenho? É que sempre os desenhos das crianças têm Jesus crucificado. O que é bom, né? Isso quer dizer que o Evangelho está sendo pregado. Mas a gente pode fazer assim, ó. Vocês podem desenhar 2 homenzinhos assim. Um que está confuso. O outro que está... 2 que estão confusos, na verdade. Um está pedindo sinais e outro está buscando sabedoria. E você pode fazer a cruz assim, com os raiozinhos saindo, que é o poder de Deus. Vão cozinhar. Não, tem que ser um desenho bem difícil, que eles vão demorar 50 minutos para fazer. Bom, o tema hoje é um dos valores compartilhados das igrejas Graça Soberana. Esse texto que a gente acabou de ler é bem famoso, né? Não sei se todo mundo entende o que esse texto diz. Eu gostava, quando eu era adolescente doidão, eu gostava, né? Porque o Evangelho é loucura e tal. Achava que eu podia ser bem loucão e estava tudo certo. Estava equivocado, né? Não tem nada a ver com isso. Eu queria ler para vocês aqui rapidamente a definição que a gente, como Igreja Graça Soberana, a gente adotou sobre essa doutrina. Então, a pregação vai ser sobre doutrina e pregação centradas no Evangelho. Cremos que o Evangelho
A boa notícia da atividade salvadora de Deus em Jesus Cristo é o ápice de seus atos redentores, o centro da história da Bíblia e a mensagem essencial para a nossa fé, vida e testemunho. Estamos comprometidos a pregar o Evangelho, a cantar o Evangelho, a orar o Evangelho e a edificar as nossas igrejas sobre o Evangelho. Nossa maior esperança em tudo o que fazemos não são nossos próprios esforços, os nossos planos e esforços, mas a vida perfeita, a morte substitutiva, a ressurreição vitoriosa e a gloriosa ascensão de Jesus Cristo. Essa mensagem vai ser dividida em duas partes, tá? Eu vou fazer uma introdução sobre a centralidade do Evangelho e depois eu vou ir para o texto. Uma vez, Charles Spurgeon foi assistir um de seus alunos, ele tinha uma classe de alunos que era uma escola de pregadores, ele foi assistir um dos seus alunos pregar. Esse rapaz era um prodígio. Na pregação ele citou palavras no grego, citou a patrística, os pais da igreja, contexto histórico, deu uma aula, literalmente, de conhecimento bíblico. E ao final do culto, depois que tudo terminou, ele perguntou o que Charles Spurgeon tinha achado da pregação dele. E Charles Spurgeon respondeu: péssimo. Você deveria saber que, assim como toda a estrada da Inglaterra leva até Londres, todos os versos da Escritura levam até Cristo. Você ensinou sobre a Bíblia, demonstrou profundo conhecimento sobre o texto, mas não pregou a Cristo. Pregar a palavra nem sempre é pregar o Evangelho. O Evangelho deve ser o ponto central de todas as pregações, de todos os textos, de Gênesis a Apocalipse. Toda a pregação deve ser centrada no Evangelho. Bonita afirmação, né? Mas é um desafio para os pregadores. Abrirem o texto, explicarem o texto e ainda apontarem para o Evangelho em todas as pregações. E eu queria fazer uma confissão aqui, se vocês me permitem. Todo mundo fica meio assim, quando eu falo negócio de confissão. Eu era muito parecido com esse pregador esse aluno do Charles Spurgeon, que pregou na frente dele. Pela necessidade, pelo contexto onde eu me formei líder de jovem, pastor, eu fui colocado no púlpito muito cedo, imaturo. Mas Deus agiu graciosamente, alguns pecadores foram salvos. Eu até contei para alguns irmãos que eu congregava numa igreja que o pastor era universalista, então, mesmo assim, Deus me resgatou, então, Deus usa os seus meios para salvar os seus eleitos, Então, depois de alguns anos como pregador, talvez uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, mais ou menos, eu descobri que eu estava pregando semana após semana, sem pregar o Evangelho. Mas pela graça de Deus caiu um livro na minha mão, há 4, 5 anos atrás. O nome desse livro era O que Fizeram do Evangelho, do David Nicholas. E aí, os meus olhos se abriram e eu percebi que a mensagem mais urgente, a única e mais importante, a mensagem que só a Igreja de Jesus tem, é a mensagem do Evangelho. Quando olhamos para o Brasil, vemos um crescimento grande da igreja evangélica no país. Mas o que isso tem refletido na nossa realidade enquanto país? Cresce o número de evangélicos, mas os efeitos reais são poucos. Deveriam ser maiores, pelo menos. Olha que interessante. O pastor Burke Parsons falou algo que explica bem esse fenômeno. Só porque há uma igreja em cada esquina, não quer dizer que o Evangelho está sendo pregado em todas as esquinas. Só porque há um homem falando sobre Jesus, não significa que ele está pregando a Cristo
e esse crucificado. Só porque um homem usa a Bíblia em um sermão, não quer dizer que ele está pregando a palavra de Deus. Por isso, é tão importante essa definição que vocês escutam aqui o tempo todo. O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Todo mundo que já passou pela minha sala de aconselhamento já ouviu essa pergunta. Para ser membro dessa igreja, precisa saber responder essa pergunta. Nós precisamos, e aí o David Nicholas, o autor desse livro, o que fizeram do Evangelho, ele faz uma outra definição, ele diz assim, nós precisamos definir o Evangelho para que ele não se torne aquilo que desejamos que ele seja. Às vezes nós desejamos que o Evangelho seja alguma coisa que ele não é. Mas o Evangelho é a verdade de Deus. É uma verdade que não foi inventada pelos homens. Ela é uma verdade que veio do céu. E ela veio encarnada na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estava conversando com um amigo que foi meu colega no ensino médio e estou evangelizando ele. E ele falou, eu estudo filosofia, eu tenho as minhas buscas e tal. E eu falei, mas tu sabe o que o cristianismo diz a respeito da verdade? Ele, pior que eu não sei. Para o cristianismo, a verdade é uma pessoa. E nós chegamos ao conhecimento da verdade se relacionando com essa pessoa. A verdade para os cristãos é Jesus Cristo. Ele é a verdade de Deus. Ele é o Filho perfeito de Deus. Ele é tudo que nós precisamos saber a respeito de Deus e da eternidade. Ele revelou tudo para nós. Então, meus irmãos, o Evangelho é o tema único da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Outras religiões podem falar sobre família, podem falar sobre bondade, sobre caridade, sobre paz, sobre espiritualidade. Mas o que nos diferencia das outras religiões é o Evangelho. Cristo crucificado pelos nossos pecados. Essa mensagem só existe na igreja de Jesus. Mas agora eu vou responder, o que é o Evangelho? Se vocês pretendem ser membros dessa igreja, anotem, porque eu vou fazer essa pergunta de novo. O Evangelho é uma boa notícia para a má notícia. É a boa notícia de Deus para a má notícia. Que má notícia é essa? A má notícia é o estado espiritual do homem. Sem Jesus, o homem está morto 3 vezes. O homem experimentará a morte física, todos nós passaremos pela experiência da morte. Vocês lembram que no Gênesis, Deus falou, se vocês comerem dessa fruta, certamente vocês vão morrer. E a morte que nós experimentamos hoje é porque Deus estava certo. Adão e Eva pecaram. E nós experimentamos o gosto da morte por causa disso. Os nossos representantes humanos introduziram o pecado e a morte na história. Morte física. Morte espiritual. O que é morte espiritual? A Bíblia usa muitas vezes esse conceito de morte espiritual. Lá em Efésios, os mais reformados aí vão saber que nós estamos mortos em delitos e pecados. Romanos capítulo 3. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Então, essa morte espiritual é que nós estamos desconectados da vida de Deus. Estamos mortos espiritualmente. Somos inimigos de Deus, opositores de Deus. Estamos desconectados da vida de Deus. E há uma terceira morte, que já está sentenciada para nós. Uma sentença eterna sobre nós, por causa do nosso pecado contra Deus, que é eterno.
O nosso pecado é eterno, a consequência do nosso pecado é eterno, porque nós pecamos contra um Deus eterno. Essa é a má notícia. Outra má notícia é a insuficiência das nossas obras para a nossa própria salvação. Essa é uma outra má notícia. Você pode até se reconhecer como pecador. Ah, não, realmente eu sou pecador. Hoje está até, é muito comum, né? Não, eu sou pecador e tal, é como se isso fosse amenizar a consequência. Não, todo mundo é pecador. O que isso quer dizer? Que está tudo bem? Se todo mundo é pecador, todo mundo está sentenciado à morte eterna. É isso que está querendo dizer? A insuficiência das nossas obras para a nossa própria salvação. Ninguém pode fazer nada para se salvar. Nenhuma caridade, nenhuma bondade pode pagar a dívida que temos para com Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Verdades perturbadoras. Ninguém gosta de pensar nisso, não é verdade? Até mesmo as pessoas tentam se enganar, dizendo que não é bem assim. Ah, mas eu sinto Deus. Né? Se a gente parar as pessoas aqui e falar assim, você acredita em Deus? As pessoas, não, eu acredito em Deus. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é, você tem uma aliança com Deus? Você é amigo de Deus? Você foi reconciliado com Deus por causa de Jesus? Essa é a pergunta. A mensagem do Evangelho no primeiro momento não é atrativa, porque ela fere o ego do homem. Mas ela é o antídoto necessário para salvá-lo. Ninguém gosta de tomar remédio. Mas se não tomar remédio, fica doente. O Evangelho não é anestesia para os nossos sofrimentos momentâneos. Ele é antídoto para a nossa morte eterna. Mas é assim, de tudo isso que eu falei, essa má notícia, já está todo mundo, né, com aquele aperto no peito, assim, climão, né, torta de climão. É assim que a palavra de Deus apresenta a condição humana. Nós temos a necessidade de um Salvador. Todos precisam de um Salvador. Um Salvador que seja humano como nós, mas santo como Deus. E só existe um que pode, que está nessa categoria. Quem vocês acham que é? Beleza, já deu para sentir o peso da má notícia, né? Já. Mas qual é a boa notícia? A boa notícia é que diante da nossa incapacidade de nos achegarmos a Deus, Deus se achegou a nós através de Jesus Cristo. Essa é a boa notícia. Nós não tínhamos como chegar a Ele. Nós não tínhamos como nos achegar a Ele. Mas Ele escolheu se achegar a nós. As outras religiões tentam se achegar a Deus. No cristianismo, Deus está em busca do homem. É por isso que o cristianismo é distinto de todas as outras religiões. Essa é a boa nova do Evangelho. Deus está em busca dos seus eleitos. Deus está em busca daqueles a quem Ele quer salvar. Mas para que essa mensagem do Evangelho seja uma boa notícia, é necessário a apresentação da má notícia. Na Bíblia nós vemos inúmeros contrastes entre luz e trevas, entre o mundo e o reino de Deus. A Bíblia é repleta de contrastes. E esse deve ser o principal contraste na pregação do Evangelho, a má notícia e a boa notícia. Nós vemos muitas pregações hoje em dia, né? O Instagram, YouTube, repleto de pessoas
dando a boa notícia sem informar a má notícia. Mas o Evangelho é a boa notícia para a má notícia do nosso pecado. É a boa notícia de Deus para a má notícia do nosso pecado. Suprimir a má notícia e contar só a boa notícia não é pregar o Evangelho. Olha, se você já evangelizou alguém, talvez você tenha sido tentado nessa área. Querer dar boa notícia sem dar má notícia, né? Querer, tipo assim, ó, Deus quer te salvar, sem dizer que a pessoa está indo para o inferno. Vai te salvar do quê, então? Todo pregador é tentado a isso. Toda pessoa que evangeliza é tentada a querer dar a boa notícia sem dar a má notícia. Mas a boa notícia só se torna evidente após o contraste com a má notícia. Tem peso. Imagina assim, eu fiquei tentando imaginar aqui eu vou tentar simular uma não pregação do Evangelho para ver se a gente consegue fazer aqui. Vocês já ouviram muito assim, ó, querido, Deus tem um propósito na tua vida. Deus quer te levantar. Jesus te ama. Deus quer... Daí fica as perguntas, né? Fala coisas... Isso é uma apresentação de uma boa notícia sem uma má notícia. Deus vai me levantar da onde? Eu nem estou caído, nem caí. Ah, Deus me ama, beleza, Deus me ama, que legal, ama todo mundo. O que isso quer dizer? Nós conseguimos perceber claramente em quão densas trevas nós estávamos quando se acende uma luz. Nós estamos no mês da reforma, né? Os reformados, não, vai ter uma série de pregações da reforma e tal. Isso aqui é uma pregação reformada, meu irmão. Tá? Segura aí. Uma expressão que foi cunhada na época da reforma, inclusive tem lá no monumento em Genebra, na Suíça, onde está o Zwingli, o Knox, o Teodoro de Beza e o Calvino, está escrito embaixo, Post tenebras lux, que diz, a expressão latina que diz, depois das trevas, luz. É isso. O movimento da reforma protestante não foi uma ideia de Lutero. O movimento da reforma protestante, aquilo que eclodiu naquela época, não foi um movimento social, não foi uma revolta de um grupo de pessoas que não estavam contentes, não. A reforma protestante foi o triunfo do Evangelho sobre a mentira. Novamente, depois das trevas, brilhou uma grande luz, a luz do Evangelho. Todos os reformadores lutaram para que a mensagem clara do Evangelho fosse pregada. E foi por isso, por causa do poder do Evangelho, que essa mensagem chegou até nós. A luz rompeu as trevas. Não foi as trevas que romperam a luz. Quase me confundi. A luz rompeu as trevas mais uma vez. Eu vim de um contexto que as pessoas falavam assim, o sermão de domingo tem que ser evangelístico, pastor. Né? Tem que ter apelo no final. Vocês já ouviram isso? Mas eu queria dizer para vocês que o Evangelho não é apenas uma mensagem para a conversão. O Evangelho é uma mensagem que vai nortear toda a vida do cristão. Toda a vida do cristão. Tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que nós fazemos é por causa do Evangelho de Jesus. Isso sim é ser evangélico. Isso é ser evangélico. Não é um estereótipo ruim, diga-se de passagem. Ser evangélico é ter
a mensagem do Evangelho plantada no seu coração a ponto que ela impacte todas as áreas da sua vida. Isso é ser evangélico. O Evangelho não é apenas uma mensagem para a conversão. Depois nós vamos ter outras mensagens teológicas e mais profundas. Não. O Tim Keller falou uma coisa que eu guardo para mim, que é: o Evangelho não é o ABC da fé. O Evangelho é o A a Z da fé. É o alfabeto inteiro. Tudo tem a ver com o Evangelho. Todas as cartas de Paulo têm ali no seu cerne uma boa apresentação do Evangelho de maneiras diferentes. Sempre, sempre. Para mim, quando eu leio o Novo Testamento, parece que Paulo só tinha uma mensagem, que era a mensagem do Evangelho. É o suficiente. Tudo que ele ensina como doutrina depois é com o Evangelho como base. Como base. A base da vida cristã é o Evangelho de Jesus. Mais uma definição desse cara, o David Nicholas, que eu achei muito interessante. E foi isso que tocou meu coração de maneira que eu precisei repensar a minha forma de pregar e repensar completamente o meu ministério a partir desse livro aí. Olha o que ele diz: um bom discipulado começa com uma apresentação clara, completa, lógica e sequencial da má notícia e da boa notícia do Evangelho. Nesse livro, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos em 500 igrejas nos Estados Unidos, nos cultos de Páscoa e de Natal, para ver se na Páscoa e no Natal o cara não pregar o Evangelho, né? Veio um monte de visitante, né? Se na Páscoa e no Natal não se pregou o Evangelho, que culto que se pregou o Evangelho, né? Então eles fizeram uma pesquisa para não ser desonesto, foi no outro culto e tal, não. Nos cultos de Natal e Páscoa, em 500 igrejas dos Estados Unidos, foi constatado que em 92% das igrejas não se fez uma exposição clara da má notícia e da boa notícia. 92%. E eu olhei para aquilo ali e eu pensei, estou dentro dessa estatística. Estou dentro dessa estatística. Me falta clareza, me falta voltar para a essência do Evangelho. Às vezes a gente confunde os desdobramentos que o Evangelho produz com o Evangelho. Rapidamente, já vou entrar na parte do texto, tá? É só uma introdução de 50 minutos. Vocês já viram aquele post no Facebook que alguém dá um pão para o mendigo? Primeiro que já está errado tirar foto de dar, né? O cara vai lá para fazer assim aquela boa ação, mas, sabe, já viu aquele meme? Ele está tirando a selfie assim, fazendo uma boa obra. Já viram isso? Daí tem mais um outro camarada que vai lá embaixo e ainda comenta assim, esse é o verdadeiro Evangelho. Entendeu? Nenhum dos dois entendeu o Evangelho. Nem o que está tirando a selfie, dando a comida para o mendigo. Não que a gente não deva fazer isso, tá? Eu não sou contra isso, não é isso. Só estou dizendo que isso não é o Evangelho, isso é um desdobramento do Evangelho em nós, a generosidade. Mas isso não é o Evangelho. E se a gente confunde, e facilmente se confunde isso, a igreja perde a sua essência, que é a mensagem do Evangelho. Só a gente tem a mensagem do Evangelho para oferecer para as pessoas. Sabiam disso? Só a igreja tem essa mensagem. A ONG não vai pregar o Evangelho. A igreja pode ter uma ONG para ajudar os pobres? Pode, deve. Mas não é trabalho da ONG. Não é a missão da ONG pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é a missão da igreja. A gente pode usar uma ONG para fazer o bem e aí surgir uma oportunidade da gente apresentar o Evangelho? Pode, claro que pode. Mas só a caridade pela caridade se torna um fim em si mesma e se perde a essência. O Evangelho não é barriga cheia e educação universitária para todos ou para qualquer pessoa. Se a gente entender bem o Evangelho, olha o que vai acontecer. Não estou dizendo que isso é ruim. Estou dizendo que essa não é a missão da igreja, ok? Trazer conforto momentâneo
diante de uma eternidade no inferno, é um tremendo desperdício. Então não adianta. A gente deve fazer todas essas coisas. Mas a missão exclusiva e única que só a igreja pode fazer é anunciar as boas novas do nosso Senhor Jesus. O próprio Lutero incentivou a educação. Universidades, temos uma universidade luterana muito grande aqui, próximo. Isso também é desdobramento do Evangelho. Mas isso não é o Evangelho. Não é o Evangelho. Então a centralidade do Evangelho, ela começa no púlpito, mas não termina no púlpito. A centralidade do Evangelho começa no púlpito e ela perpassa, ela atravessa as nossas vidas. Só para a gente entrar no texto agora, uma última definição. João Calvino escreveu algo interessante que eu queria compartilhar com vocês. Ele escreveu assim, sem o Evangelho, tudo é inútil e vazio. Sem o Evangelho não somos cristãos. Sem o Evangelho, toda a sabedoria se tornou loucura e toda a riqueza se tornou pobreza. Toda força, fraqueza. Toda a justiça dos homens está debaixo da condenação divina. Porque sem o Evangelho, tudo é inútil e vazio. Vocês entenderam como a centralidade do Evangelho está dentro do tema teologia reformada? Isso é teologia reformada. É teologia reformada. Vocês escolheram agora seguir a modinha da internet, dos influenciadores. Não. Nós amamos a teologia reformada e adotamos a teologia reformada porque no cerne da teologia reformada tem o Evangelho de Jesus Cristo. É isso que me atrai na teologia reformada, o Evangelho. É o Evangelho que me atrai. Se na teologia reformada não tivesse o Evangelho, eu não seria um reformado. Vamos para o texto agora, então. Certamente, versículo 18. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Para aí. Vocês viram um contraste aí? Para aqueles que se perdem, ela é loucura. Mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Paulo já falou algo bem parecido com isso em Romanos no capítulo 1. Pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos os homens. Olhando para esse versículo, eu posso dizer para vocês, tem um monte de gente do círculo de amizade de vocês que acha que vocês são doidos. Por quê? Porque é loucura para os que se perdem. Nós estarmos reunidos aqui falando de um judeu que viveu 2000 e poucos anos atrás, e que isso faz toda a diferença na nossa vida, é loucura para os que se perdem, mas para nós, os salvos, é poder de Deus. É poder de Deus. Contraste. Paulo, nesse texto, ele propõe 3 contrastes diferentes que eu quero trabalhar com vocês. Vocês vão ver como o Evangelho está em toda a teologia paulina, em toda a Bíblia, mas principalmente na teologia de Paulo, com mais clareza, eu acho. O primeiro contraste é o contraste da salvação e da condenação. Existe esse contraste é real. Entre aqueles que receberam o Evangelho, creram no Evangelho, e os que não receberam o Evangelho. Há um contraste. Na teologia de Paulo, o mundo representa aquilo que está em oposição a Deus. Está desligado, distante de Deus, separado de Deus. É um estilo de vida, é um sistema. Às vezes a gente
tomado por um certo legalismo e acaba pensando, não, nós e eles, né, os condenados, as pessoas que estão se perdendo. Mas não é assim que Paulo também apresenta. Essas pessoas que estão perdidas no mundo, que estão cegas espiritualmente, elas são o alvo do Evangelho. É para elas que nós temos que pregar a boa notícia do Evangelho. Elas não são desprezíveis, pelo contrário, nós devemos amá-las. E verdadeiramente amar uma pessoa é fazer com que ela faça parte do seu convívio. Demonstrar isso com afetos, talvez. Mas principalmente, anunciar a verdade para essa pessoa. Não existe, eu já falei isso aqui algumas vezes no púlpito dessa igreja, não existe amor sem verdade. Amor sem verdade é qualquer coisa, menos amor. O amor e a verdade são coisas indissociáveis. Você consegue se imaginar casada com um mentiroso, dizendo que te ama o tempo todo, mas ele mente a respeito de muitas coisas? É difícil de acreditar no amor de um mentiroso, não é verdade? Amor e verdade são conceitos indissociáveis. Por isso, para amar, nós precisamos falar a verdade. No nosso caso, precisamos, para amar as pessoas, é necessário que anunciemos o Evangelho de Deus, a verdade de Deus, a sabedoria de Deus e o poder de Deus. Aqueles que são sábios no mundo, mas que não têm o Evangelho, diante de Deus eles são tolos. Por que Paulo está dizendo isso? Porque a sabedoria deles não é suficiente para salvá-los e para que eles conheçam a Deus. Uma das coisas que eu acho mais interessantes e fascinantes no Evangelho é que o Evangelho ele não é alcançado intelectualmente. Deus se revela a quem Ele quer. Seja um senhor analfabeto lá da periferia, ou seja o mais intelectual, as pessoas só conhecem a Deus quando Ele escolhe se revelar para as pessoas. A fé é um dom de Deus, Ele dá gratuitamente. Isso é o mais impressionante, chocante para mim às vezes no Evangelho. Mas a pessoa pode ser inteligente, estudar muitos livros e pode estar indo a passos largos para o inferno. Então, nós que recebemos o Evangelho, devemos nos alegrar, porque fomos agraciados com o dom da fé. Deus escolheu nos salvar. E hoje nós somos salvos, porque nós cremos na loucura da pregação do Evangelho. Amém? O próprio Sócrates falou, né? Só sei que nada sei. Tem alguma sabedoria nisso, né? Quando ele diz só sei que nada sei, ele está dizendo o que eu sei não é suficiente, nem para me satisfazer e nem para me salvar. Esse primeiro contraste é claro. Ou nós estamos em Cristo e fomos reconciliados com Deus, ou estamos mortos. Ou nós estamos na luz, ou estamos nas trevas. Segundo contraste, aqui Paulo pega duas categorias de pessoas e também estabelece outro contraste. Loucura para os gregos e escândalo para os judeus. Essa mensagem não fazia nem sentido nem para um e nem para outro. Se ela não for revelada pelo Espírito, ela não faz sentido nem para judeu nem para grego. Os judeus enxergavam o Evangelho como escândalo, porque na própria lei do Senhor,
diz que maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Como alguém que é maldito diante da declaração da lei pode ser o Messias prometido? Isso é blasfêmia, isso é escândalo para os judeus. E é por isso que os judeus pediam sinais para Jesus. E não só para Jesus, pediam sinais para os seguidores de Jesus. Você não conhece muita gente que pensa assim? Vamos trazer para os nossos dias agora isso. Quantas pessoas, talvez você conheça, quantas pessoas estão dentro de igrejas que vendem o evangelho em troca, através de milagres. As igrejas estão cheias de pessoas que estão atrás de milagres, não que estão através da mensagem do evangelho. As pessoas vão para buscar a sua cura, para buscar a sua bênção financeira, mas não para buscar a Cristo. Eu e o Rodrigo fomos cortar o cabelo aqui no barbeiro da Cidade Baixa, e a gente teve uma conversa muito interessante. O barbeiro caiu na bobagem de perguntar o que eu fazia da minha vida. Daí eu falei, eu sou pastor de igreja. Ah, não. E aí começamos a conversar sobre. E ele falou, não, mas a minha sogra, ela é crente fervorosa, está todo dia na igreja, ela mora dentro da igreja, ela mora dentro da igreja. E aí ele contou uma experiência. Ele contou que ele foi numa igreja, ele falou que ele teve um problema de saúde, como dizem os antigos, ficou entrevado na coluna. Ficou ruim da coluna, que não conseguia se mexer, teve que se encostar. E ficou encostado, e os médicos não sabiam, vai ter que operar, vai ter que não sei o que e tal. E aí nessa condição as pessoas até aceitam ir para a igreja. Aí levaram ele, Eu acho essa história, essa ilustração é perfeita para esse texto. Porque ele achou o culto todo uma loucura, Uma igreja pentecostal na periferia, foi fogaréu, roda-roda, língua estranha, coisa arada. E aí pegaram ele, botaram ele no canto e fizeram uma oração de poder nas costas dele e ele ficou curado. E agora? Explica. Explica um negócio desse. Fizeram uma oração por ele e ficou curado. Mas eu fui obrigado a perguntar, mas e agora tu tá na igreja, Tá servindo a Jesus? Como gratidão à bênção que você recebeu, você foi curado. Tava aí, não ia poder trabalhar, talvez ia ficar até inválido, sei lá. Ah, pois é, veja bem, é que são muito loucos lá, Uns pedem sinais. As pessoas querem acreditar através dos sinais. E às vezes Deus dá os sinais mesmo. Mas não é através dos sinais que as pessoas vêm para Jesus. Porque Deus escolheu salvar as pessoas através da loucura da pregação do Evangelho. Se não tiver o Evangelho, a pessoa até recebe uma cura, mas ela não recebe a salvação em Cristo. É duro o que eu estou dizendo aqui. Porque Deus escolheu salvar as pessoas por causa da pregação do Evangelho. E a pregação do Evangelho é Cristo morto por causa dos nossos pecados. Não é uma oferta de cura, não é oferta de prosperidade. Para os judeus não fazia sentido. Eles pediam sinais. Mas Deus se revelou através de sinais em todo o Antigo Testamento. Eles tinham a lei, tinham os milagres que Deus operou no meio daquele povo, e mesmo assim eles não conseguiram crer e identificar que Jesus era o Messias prometido. Para os gregos já era outra pegada. Para os gregos não fazia sentido nenhum. Talvez para os gregos é mais... Então, a gente tem judeu e grego na nossa sociedade. Tem, os jovens místicos, as pessoas que
que buscam por milagres e querem ver uma manifestação espiritual e acham que Deus está nisso, e não encontram Deus nisso muitas vezes, sem o Evangelho. Por outro lado, tem os gregos, que aí é na mente, né? Não, eu estudo, eu leio, porque eu já li, porque eu já fiz, ó minha biblioteca. Nós não podemos alcançar a grandeza de Deus com a nossa mente, a não ser que Ele se revele a nós. Para os gregos não fazia sentido nada. Não fazia sentido o que é pecado. Como é que alguém que morreu pode prometer vida eterna? Não faz sentido. É doideira, os caras estão muito loucos. Que história é essa? Que alguém que morreu vai prometer vida eterna? O que é pecado? O que é pecado? Nós estamos ainda procurando aqui o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira, o que é pecado. Não fazia sentido para os gregos. Os gregos pensavam que a salvação vinha do conhecimento, que a salvação vinha da capacidade intelectual, através da busca pela verdade. Mas o Evangelho também afirma a insuficiência da inteligência e do conhecimento como meio de salvação. Lembra? Para aqueles que não entenderam o Evangelho, ou o Evangelho é escândalo, ou o Evangelho é loucura. Esse é o contraste. Para aqueles que não receberam o Evangelho, das duas uma. Ou o Evangelho é um escândalo, ou o Evangelho é loucura. Contrastes, né? Essas duas possibilidades para aqueles que não entenderam o Evangelho. Mas para aqueles que creem no Evangelho, o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Então eu posso chamar todos vocês de louco tranquilamente, que está tudo certo. É todo mundo louco aqui mesmo, né? Então tá bom. É por causa da loucura da pregação. Não se ofendam, né? Chamar vocês de louco, é a Bíblia que está dizendo. Se tiver problema com a Bíblia... Último contraste. Um contraste de propósito de vida. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, propósito de vida. Os judeus querem poder. E queriam, inclusive, em Jesus, poder político, né? Eles queriam que Jesus libertasse eles da mão de Roma. E os gregos buscavam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado. Ou seja, nós encontramos o real propósito para a vida do ser humano. O breve catecismo de Westminster, ele vai dizer que o fim principal de todos os homens é... Eu vou fazer aqui a minha paráfrase, tá? Conhecer a Deus e ter prazer nele para sempre. Foi para isso que os seres humanos foram criados, sabia? Foi para isso que nós, seres humanos, fomos criados. Para conhecer a Deus e para ter prazer nele. Foi para isso que Deus colocou Adão no jardim. Mas aí o que aconteceu? Adão quis conhecer outras coisas. Adão quis ter prazer em outras coisas. E a partir disso ele nunca mais conseguiu nem conhecer a Deus e nem ter prazer em Deus. Ele trocou o propósito real da sua existência pelo pecado, pelo paliativo. Nós somos tentados a isso todos os dias. Todos os dias. Todo ser humano tem dentro de si um senso do divino. As pessoas têm curiosidade a respeito de Deus. Têm curiosidade, né, daquilo que é misterioso. Existe um senso de uma busca pelo divino, um desejo de conhecer aquilo que é transcendente.
João Calvino disse que isso era o sensus divinitatis. Mas o homem sem o evangelho não consegue, e essa busca acaba sendo frustrada e infinita, pois não se pode conhecer a Deus pela inteligência e pelo conhecimento humano, nem pelo esforço humano. Se torna a busca pela busca pela erudição, pela sabedoria humana, a busca pelo prazer, o hedonismo. Uma busca por sentido no vazio, em algo que nunca vai dar sentido e satisfação. Deus se revela para aqueles que creem no Evangelho. Os judeus buscavam sinais, os gregos, sabedoria e conhecimento. Olha só como é interessante esse lance dos sensus divinitatis. Quem escreveu isso aqui que eu vou dizer agora foi o próprio Sócrates, tá? Olha o que ele escreveu. Esperamos que Deus ou alguém enviado por ele venha mostrar e ensinar como é que nós podemos tirar dos nossos olhos as trevas que não nos permitem conhecê-lo. Esperamos que Deus, ou alguém enviado por ele, venha mostrar ou ensinar como é que nós podemos tirar dos nossos olhos as trevas que não nos permitem de conhecê-lo. Um dos pais da filosofia grega falou isso. Ele sabia que existia um Deus. Talvez ele esperasse que alguém tirasse essas trevas dos seus olhos, para que ele pudesse conhecer a Deus. Mas a boa notícia do Evangelho é qual? Deus enviou Cristo para tirar as trevas dos teus olhos, dos meus olhos, para que nós possamos conhecer a Deus, amar a Deus e ter prazer em Deus para sempre. A centralidade do Evangelho é um resgate dessa mensagem. É o resgate da mensagem que revela o anseio de todos os seres humanos de conhecerem novamente a Deus, de se conectarem novamente com Deus, de serem amados como filhos de Deus. Nós conhecemos essa mensagem, temos essa mensagem. Quando nós entendemos a centralidade do Evangelho, isso tem um impacto profundo nas nossas vidas. Vocês conseguem perceber agora os contrastes? Eu queria fazer uma pergunta um pouco difícil para vocês, mas para que vocês pensassem. Quantas vezes vocês já foram a um culto evangélico e não ouviram o Evangelho? Quantas vezes vocês foram num culto evangélico esperando só ouvir sobre a cruz de Cristo, só para lembrar da salvação em Jesus, para que isso nos desse ânimo para viver alegres, esperançosos até a volta do nosso Senhor Jesus? E isso não aconteceu, porque ao invés de pregar o Evangelho, fizeram alguma outra coisa. Que tristeza, né? A centralidade do Evangelho. Olha o que Paulo fala aqui
em 1 Coríntios 2, ele fala: porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. A nossa geração deseja conhecimento. A gente é metralhado de informação todo santo dia pelas redes sociais, jornais, TV. Mas tem uma informação que é a mais importante de todas, que só a igreja detém, que é a boa notícia do Evangelho, a mensagem do Cristo crucificado pelos nossos pecados. Vocês conseguem perceber agora a diferença que o Evangelho de Jesus faz na vida de quem tem a vida centrada no Evangelho? Irmãos, é muito fácil a gente se perder, a gente achar que o Evangelho é outra coisa. É por isso que no culto de domingo a gente se reúne aqui mais uma vez para ouvir a mensagem do Evangelho. Glória a Deus pelo Evangelho. Glória a Deus pela igreja de Jesus que detém o Evangelho. E glória a Deus pelas igrejas que são centradas no Evangelho. Eu queria que vocês abrissem agora para a gente finalizar, e não vai ter mais meia hora, não estou mentindo. 1 Coríntios capítulo 15. Dentro da mesma carta, ele começa pregando o Evangelho do Cristo crucificado. E lá no final da carta, no último capítulo, ele diz assim: irmãos, venho lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual vocês continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, as mesmas palavras que ele fala na ministração da ceia, não? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. As Escrituras têm uma mensagem. A Bíblia tem uma mensagem e um herói. A Bíblia tem a mensagem do Evangelho, de Gênesis a Apocalipse. E as pessoas são salvas por meio desse Evangelho. Esse Evangelho não só salva as pessoas, mas dá propósito, dá sentido, norteia a vida dos discípulos de Jesus em tudo o que eles fazem, em como eles vivem. É por isso que é necessário a gente pregar o Evangelho para nós mesmos todos os dias. E no domingo, na sua igreja, que o Evangelho esteja presente. Aonde a palavra de Deus está presente, sendo fielmente pregada, Deus está presente. Amém? Por isso que para nós, Igreja Casulo, esse é um valor. Se vocês já vieram aqui a alguns cultos, vocês sabem que a gente se esforça, semana após semana. Todas as pessoas que pregam aqui se esforçam para anunciar o Evangelho a partir de todos os textos da Escritura. Todos os textos da Escritura. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado pelo Teu Evangelho.
Obrigado pela fé que o Senhor depositou no nosso coração, para que nós crescêssemos nesse Evangelho. Para nós, o Evangelho não é nem loucura e nem escândalo. Para nós, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Obrigado porque um dia nós ouvimos a mensagem do Teu Evangelho, Senhor. E com cordas de amor, Tu nos atraiu para perto da Tua presença, Senhor. Tu nos religou, Senhor, contigo, mediante a morte substitutiva de Cristo na cruz, pagando os nossos pecados, rasgando a escrita de dívida, Senhor, que tínhamos para contigo. E agora nós podemos chegar confiadamente diante de Ti, chamando o Abba Pai. Nós podemos, Senhor, ter comunhão, intimidade contigo. Nós podemos ser satisfeitos novamente em Ti. Nós podemos ter a vida eterna por causa do Teu Evangelho. Obrigado pelo Teu Evangelho, Senhor. Nos ajuda, Senhor, como igreja, a permanecermos centrados no Teu Evangelho. Me ajuda como pastor, Senhor, a nunca perder de vista, Senhor, o Teu Evangelho. Em nome de Jesus, que os meus irmãos possam ter as suas vidas centradas no Evangelho. Que o Evangelho dê sentido para a vida deles e para a minha. Que o Evangelho, Senhor, norteie a vida deles, a vida cristã deles e a minha vida. Até o fim, até que o Senhor venha. Em nome de Jesus. Amém. Amém.